Vamos ler o tema da nossa mensagem hoje? Você pode ler bem alto? Vamos lá? 1, 2, 3. De novo, vamos lá? Deixa eu contar uma coisa para vocês que foi de onde nasceu a preparação dessa mensagem, a busca para pregar essa mensagem. Na quinta-feira, eu tinha ido a um lugar e aí eu estava num cruzamento onde eu precisava pegar a pista da direita, ali na Avenida das Américas, e assim, eu estava na mão certa, e do meu lado esquerdo tinha um caminhão, um basculhante não muito grande. E aí, eu acredito que o motorista do caminhão, ele precisava entrar também naquela pista, mas ele estava do meu lado. O que ele fez? Ele jogou o caminhão todo para cima de mim. Eu só me lembro que por um instinto, né, são anos dirigindo, por um instinto, eu joguei meu carro todo para o lado direito. Havia uma coisa de concreto no meu lado direito. Eu joguei meu carro todo para o lado direito, consegui jogar um pouco para a esquerda e fiquei aguardando a pancada que aquele caminhão ia me dar. E ia exatamente ser na minha porta, e ali a gente estava mais ou menos a uns 90 quilômetros. E iria me machucar bastante. Bastante mesmo. Eu aguardei a pancada e a pancada não veio, graças a Deus. A pancada não veio e nem sequer um arranhão no carro também. O motorista do caminhão, ele passou por mim e deu uma buzinadazinha. E quando ele deu aquela buzinada, Marcelo, o sangue subiu, porque eu também sou ser humano. E eu acelerei meu carro e fui atrás dele, em plena Avenida das Américas, do lado direito. E eu fechei o caminhão, parei a Avenida das Américas do meu lado direito e desci do carro com muita calma. Porque algumas pessoas aqui sabem que eu não posso ficar nervoso. Se eu ficar nervoso, o dia que você me vê rindo demais é porque eu estou nervoso. Eu começo a rir muito quando eu estou nervoso. Eu desci do meu carro, não sou policial, não sou nada. Mas havia uma indignação da minha parte, porque aquele cara poderia ter me machucado muito, tirando o bem material que a gente conserta. Eu fui até ele, abri a porta do caminhão e me deparo com um senhor de idade, com um ajudante do lado. Ele olhou para mim e disse assim: moço, me perdoa, eu sei o que eu fiz. E eu olhei para ele e falei assim: graças a Deus, moço, que não aconteceu nada demais, mas o senhor, nós poderíamos agora, aqui nesse momento, estar aguardando uma ambulância para me socorrer. E tudo isso porque o senhor sabe do que o senhor fez, o senhor jogou o carro em cima de mim. Ele olhou para mim e falou: moço, por favor, o senhor pode olhar meu retrovisor do lado direito, que o senhor vai ver que ele está todo ruim. Eu falei: então, pelo amor de Deus, isso com a rua fechada e a gente batendo papo. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, a primeira oficina que o senhor enxergar, troca esse retrovisor, porque o que aconteceu aqui foi uma mistura de habilidade humana com um poder sobrenatural que eu acho que talvez o senhor não conheça. E daí nasceu essa mensagem. Eu dei tchau para ele, voltei para o meu carro, entrei no meu carro e graças a Deus nenhum mal me aconteceu.
Isso foi na quinta-feira e sexta-feira esse assunto ficou na minha mente. Habilidade natural misturada a um poder sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Busquei um texto na Bíblia que pudesse me embasar, para que eu pudesse melhorar isso aqui e não ficar só nesse meu grande testemunho de livramento. E eu encontrei um texto que o profeta Samuel faz uma grande advertência ao primeiro rei que Israel teve. Nós sabemos que até Saul, até o rei Saul, Deus não levantara reis. Deus levantara homens e dera a eles um poder sobrenatural. Se a gente for olhar toda a história bíblica antes de Saul, nós vamos enxergar Moisés, nós vamos enxergar Abraão, Isaque, Jacó, nós vamos enxergar até mesmo José, até que Deus para de usar um homem só. Deus para de interagir com um homem só. E Deus decide implantar pela primeira vez na humanidade, que se segue até hoje, o que se chama um modelo de governo, chamado monarquia. Deus decide levantar reis, assim como existem reis hoje na Suécia, na Inglaterra e em outros países. Esse rei passa a ser o soberano no meio do seu povo. Eu já preguei uma vez que, na minha humilde opinião, não existe chamado mais lindo do que o chamado de Saul. Não existe, nem o chamado de Davi, nem o chamado de Salomão. Não houve um rei na Bíblia com um chamado tão lindo como o chamado de Saul. Sabe aquele cara que tinha tudo para dar certo e não deu? Esse foi Saul. Quando nós olhamos o profeta falando algo com ele, e algo duro, algo pesado, a gente precisa primeiro, para um contexto do texto que eu acabei de ler, verificar quem era Saul. Família pobre, uma família que não tinha um sobrenome, uma família que não tinha nada que justificasse ele ser chamado para ser rei. Mas Deus, soberano, poderoso como Ele é, decide colocar esse homem, esse garoto, por que não dizer com 17 anos, como rei de Israel. Costumamos dizer que Saul foi ungido por homens e Davi foi ungido por reis, por profetas, por Deus. Mas o chamado, não é a unção, foi de Deus. O chamado foi algo fantástico, a ponto de Saul dizer assim: como pode minha família não tem origem nenhuma em Israel para ser chamado para ser rei? Mas a gente sabe que quem Deus levanta, nós não podemos contestar. A gente sabe que uma vez levantado por Deus, ninguém pode murmurar. Ninguém pode. Quem pode ir contra aquele a quem Deus chamou? A quem Deus escolheu? Se existe algo na nossa vida que nós temos que aprender, é respeitar o chamado de alguém.
é respeitar, aquele que um dia Deus levantou para uma grande obra. Eu estava falando lá em cima na nossa reunião hoje, que nós tivemos aqui um culto de manhã, um pouco mais vazio do que agora à noite, mas com um bom número de pessoas. E eu estava falando de manhã, numa reunião nossa, que eu não me sinto punido por ter liberado tantos pastores e tantas pastoras, tantos líderes, e hoje olhar para a igreja e ver tantos bancos vazios. E hoje na nossa reunião eu falei assim: a partir de hoje, nós vamos desesperadamente ganhar almas, batizar vidas. Vai ser o fluxo sanguíneo dessa igreja. Alcançar o perdido a qualquer custo. Irmãos, eu me sinto bem para recomeçar de novo. Eu me sinto. Eu sei que as pancadas da vida deixa a gente meio... É normal, é coisa da carne. As pancadas da vida às vezes nos deixa meio que para baixo, meio que triste. Mas irmãos, quem aqui nunca levou uma pancada da vida? E pancadas da vida não são motivos para nos fazer desistir. Sabe, traições, falta de reconhecimento, pessoas que se esquecem com uma facilidade muito grande de como um dia chegaram aqui. Só se lembram do que é hoje, mas esquecem de como chegaram aqui. E um dia encontraram uma voz, um caniço, como nós ouvimos falar sobre João Batista. Um caniço que falava no meio do deserto. Alguém com uma voz torta. Alguém que não sabia cantar, alguém que não sabia pregar. Às vezes eu fico rindo com o pastor Mateus e com a pastora Ariane, que eles ficam olhando para mim, e o pastor Mateus não, o pastor Mateus é mais top nessa área. Pastor Mateus, ele só olha para mim e diz assim: quer saber o que eu vou pregar hoje? Já a Ariane não, a Ariane liga para mim, e aí, pai, qual é a mensagem que o senhor tem aí para mim? E eu compartilho com ela alguma coisa, mas também é top a menina, viu? De vez em quando eu colo dela também. Mas a grande verdade é que eu não acho que alguém me deva alguma coisa. Ninguém me deve nada. Mas eu acho que essa careca aqui, esses poucos cabelos, né, esse rosto já meio sugado pela vida, né? Por mais que eu ainda corra meus 10 quilômetros, já estou sentindo dor na batata da perna, no joelho. E às vezes eu fico olhando e dizendo assim, queira eu não, a idade está chegando. E é um momento que a gente começa, porque na juventude a gente não pensa muito. Na juventude a gente é assim, bem imediatista, mas vai chegando numa idade como a minha, a gente vai perdendo aquela emoção e a gente vai se tornando mais racional. A gente já não começa a enxergar as coisas com olhos tão críticos, mas a gente começa a olhar as coisas e ver o que Deus quer. O que Deus quer fazer através de mim. Como Deus quer fazer através de mim. O
que Deus tem para mim? É uma hora que, agora com 56 anos, né amor? 56, vou para 57 agora. Daqui a pouco eu estou com 60. Olha que coisa boa. Eu não achava que eu chegaria aos 50, devido a tantas doenças que eu tive na minha infância. Mas quando eu cheguei aos 50 anos, eu chorei muito diante do Senhor, porque eu consegui superar a previsão da medicina. E de agora em diante tudo é lucro. Tudo é lucro. Cada dia para mim é uma felicidade muito grande. No meu coração não há lugar para ódio, raiva, rancor, mágoa. Porque a vida, né, Marcelo, passa tão rápido, tão rápido, tão rápido. A nossa menina estava aqui semana passada, já tem uma semana de volta em Belém. Daqui a pouco está voltando uma pastora. Daqui a pouco vocês estão perdendo ela de vez. Indo lá para a África, só se vocês se mudarem com ela. Porque essa menina vai muito longe, Marcelo. Prepara teu coração para isso. Eu fui brincar com ela de ser pastora em Coelho da Rocha. Ela falou assim, ó, só por um tempo. Ela não está lá brincando não, Marcelo. Ela está levando aquele negócio muito a sério. E quer eu, quer você, quer a Miriam, o chamado dela, filha, é para isso aí. Não adianta a gente querer trancar Marcelo em 4 paredes, não. Que a gente não vai conseguir. Não vai, a gente vai matar ela. E a vida vai passando, gente. As coisas vão acontecendo. Hoje uma das pessoas que mais me dá conselhos é a minha filha. E era mais pimenta que eu tinha. Era aquela que azedava o negócio, meu irmão, ficava feio. A natureza ferreira subia mais alto e não era fácil. Mas como a coisa muda, né? Casou e agora está mais centrada. Falar nisso, segunda-feira agora é promovida a 2ª sargento. Que orgulho, né? Vou ver ela com uma divisa a mais aqui, salário vai aumentar. É uma pena que não é mais minha dizimista, agora acabou. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Gente, eu não preguei nada disso de manhã. Como é incrível como Deus muda. A palavra se renova. Mas volta lá no texto, Caio. Samuel 15:17. Veja bem, é o profeta conversando com Saul e dizendo assim: sendo tu pequeno aos teus olhos. Ou seja, ele mesmo olhava para ele, Saul, e dizia assim: quem eu sou para ser rei de Israel? Não foste, mesmo se achando pequeno, cabeça, o rei das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu, rei de Israel? Só que esse mesmo homem, com um chamado lindo, ele cai na pior armadilha que nós seres humanos podemos cair. A armadilha da autossuficiência. Pessoas que se dizem cristãs, que se tornaram tão racionais, porque racional ao extremo é abandonar o milagre. É quando tudo para você tem que ter uma razão, e aí você não acredita mais no sobrenatural. 1 para 1 mais 1 para você é 2.
Mas sobrenaturalmente, 1 mais 1, lá no céu, de 2 pode virar 3. Só que a gente se torna tão racional que a gente não aceita mais o sobrenatural. Sabe? É quando a gente olha para a nossa situação financeira e diz assim: ferrou, acabou, danou, estragou. E Deus vem e nos surpreende. É quando uma doença vem e você olha e diz assim: agora acabou para mim, agora já era. Sabe, e algo começa a acontecer na tua vida que não tem explicação. Alguém aqui viu um filme chamado Mãos? Não é Mãos que Curam, Mãos Talentosas. Assistem esse filme. Foi o primeiro médico que operou siameses, gêmeos siameses, cabeça colada, corpo colado. É uma história verdadeira. Ele foi de uma origem cristã. E foi muito difícil para ele se tornar médico, porque ele não tinha pai, era órfão de pai e só tinha uma mãe. A mãe trabalhava de faxineira, mas ele conseguiu estudar. De um péssimo aluno se tornou o melhor aluno da classe, e começou, e daqui a pouco se torna o maior pediatra do mundo, até que se torna um cirurgião pediatra e também um cirurgião especialista em cirurgia de cérebro infantil. E aí Deus usa esse homem para fazer a primeira cirurgia no mundo, separando crianças siameses. E eu me lembro de uma frase dele dizendo para os pais: eu vou lutar para salvar um, porque quando eu fizer a divisão, nós temos, se eu não me engano, 1 minuto e meio para fazer o coração dos dois voltarem a funcionar. Foi uma equipe de quase 70 especialistas que trabalharam juntos nessa cirurgia. Saía um, entrava outro especialista, saía um, entrava outro, mas ele era o diretor responsável. E as 2 crianças se salvaram. Não venha dizer para mim que foi apenas uma habilidade natural. Não venha dizer para mim, porque eu creio que as 2 crianças sobreviveram, porque o sobrenatural entrou dentro daquela sala. Você crê nisso? Eu também creio nisso. Esse mesmo Saul, que depois perderia seu reinado para um garoto, e é uma asneira, isso parece historinha daquelas revistinhas que na minha época se chamava de gibi. Hoje eu nem mais sei como se chama, né? Da Mônica, né? Do Cascão, do Cebolinha, que a gente gastava tempo lendo aquele negócio. E aí, não venha dizer para mim que uma pedrinha matou um gigante. A pedrinha foi pequena, foi natural, mas a velocidade, a força foi sobrenatural. O dia que você acreditar só no natural, você perdeu a fé. E você só acreditará nas suas habilidades. Você só acreditará naquilo que você sabe fazer.
Você só acreditará no que você aprendeu. Você não acreditará que você é capaz de fazer aquilo que nunca fez. Você não acreditará que Deus poderá fazer por você o que você mesmo não pode fazer por você. Porque você só acredita no natural. Nós temos pessoas que só acreditam que nós estamos vivos porque a Amazônia existe e transmite ar para o mundo inteiro. Oxigênio, H2O. Muitas pessoas só acreditam que nós estamos vivos porque até agora os Estados Unidos não decidiu partir para a guerra contra a União Soviética, contra a Rússia, para aí sim ter uma guerra nuclear onde muitos morreriam. Não, não. Fizeram as armas, têm as armas, mas esquecem que acima desta terra há um Deus que criou todas as coisas. E nada, diz a Bíblia, nem uma folha de uma árvore cai, se não for da vontade dEle. Nada. Então eu tenho que ser natural, racional, tenho. Mas o dia que eu perder a perspectiva de que há acima de mim alguém que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, e que pode fazer o que eu não posso fazer, aí minha vida acabou, a minha existência acabou. Então eu aprendi uma coisa: nunca terei sucesso sozinho. Você pode olhar para quem está do seu lado e interagir. Esse momento, tem gente que não gosta muito, não sei porque essa palhaçada de ficar um olhando para a cara do outro e falando a mesma coisa, mas o nome disso aí é interação, né? Interage com o teu irmão e diz para ele assim: você nunca terá sucesso sozinho. Nunca. Você nunca terá sucesso sozinho. Seja com alguém igual a você, mas principalmente o sobrenatural de Deus na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. Sabe, irmãos, nesse texto o profeta, ele mostra para Saul que ele abandonou sua humildade. Ele abandonou. Sabe quando a gente começa a fracassar? Quando a gente abandona a nossa humildade. Entendeu? E o que é a nossa, ou quem é a nossa humildade, ou o que é a nossa humildade? É a nossa dependência de Deus. Não é ser humilde, a gente confunde esse negócio de ser humilde como ser uma pessoa mansinha, uma pessoa que tudo diz assim: tá bom, eu não sei, pode ser, não. Humildade significa reconhecimento. Eu sei que eu só estou aqui em pé, falando para vocês, porque eu sou um milagre. Eu acho que há vários milagres aqui. Quantos aqui podem dizer isso? Aleluia! Eu sou um milagre. Você pode dizer isso bem alto? Diga para quem está do seu lado, interage dizendo assim: isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de você, vem do dono da vida, aquele que deu a vida a você. É a Ele, não a mim, que você serve. É a Ele a quem você deve prestar contas, não a mim.
É para Ele que você diz não, é para Ele que você diz sim, é para Ele que você diz eis-me aqui, é para Ele que você diz não, é para Ele, não é para mim. Eu sou um agente, mas eu não sou o principal, porque eu não sou o dono da obra, nunca fui, e o dia que eu tentar ser, eu morro, porque eu acredito que acima de tudo que eu faço aqui, acima de tudo que eu faço aqui, é para Deus, sempre será para Deus, não é para pessoas. Eu não faço nada para pessoas, eu sempre faço para Deus. O meu sim é para Deus, e o meu não é para Deus, nunca é para mim, não me atinge, porque eu não sou o dono da obra, eu não sou. Sabe, irmãos, é por isso que eu quero falar algo muito pesado para você. E não pense que eu preparei essa mensagem agora à tarde, eu preguei ela de manhã. Volto a dizer, foi baseado no que aconteceu na minha vida quinta-feira. Deus sempre vai criar uma crise quando eu não entender isso. Eu vou falar isso de novo para você. Deixa eu ver onde está aqui, que eu quero ler exatamente como Deus me deu. Deus não vai parar de criar crises na sua vida até que você descubra isso. Eu vou repetir de novo, escreve isso aqui, Caio. Deus não vai parar de criar crises na minha vida até que eu descubra que é dele, para ele e por ele todas as coisas. Dele, por ele, para ele. Existem situações que a gente começa a passar, que às vezes a gente se pergunta, mas Deus, estou tão certinho, não fez nada de errado. Faz o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe? Dá uma olhadinha para você. Faltou isso para Saul. Sabe o que faltou na vida de Saul? Um mentor. Faltou na vida de Saul alguém que chegasse para ele e ele sentasse num culto como esse aqui e aprendesse algumas coisas. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. No meu tempo, o pastor dava pancada e o povo aprendia por pancada. No meu tempo, meu irmão, se não viesse de terno e gravata na Santa Ceia, nem chegava perto do altar. No meu tempo, se não entregasse o dízimo, não ceava. E tinha o nome lá atrás da igreja: irmãos que não entregaram o dízimo no mês. Minha época era assim. Eu vi o meu pastor colocar um irmão para fora aqui do diaconato e dizer assim: cadê o paletó do senhor? Ah, pastor, eu lavei, não ficou pronto, minha esposa não tem desculpa, só pode voltar e sentar no banco. E está pensando que alguém ia embora da igreja? Hoje, vai você falar um negócio desse? Carrasco, homem sem coração. Isso é coisa aí, e fora que vai processo civil em cima. Me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Né, meu advogado? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O profeta exorta Saul, mas adianta? Não adianta nada, sabe? Aí eu comecei a pensar numa coisa: como eu quero para a minha vida uma colheita incomum, se eu não me permito ter um provedor incomum, ou um provedor extraordinário? Porque o que eu posso fazer, isso eu farei.
Mas o que eu não posso fazer é só Deus. E eu tenho que entender esse negócio. Eu tenho que entender que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, se puder fazer cursos, eu tenho que me habilidade. Eu tenho que aprender de repente uma profissão. Eu tenho que me preparar para sustentar minha família. Eu tenho que me preparar para ser um provedor da minha família. Mas eu também acredito que todos nós queremos o melhor. Morar bem, ter uma boa casa, comer, talvez nem sempre, mas em algumas vezes comer alguma coisa diferente. Parar um pouquinho com o hambúrguer do vizinho, que a gente já sabe até onde ele erra no ovo. Até onde ele erra no hambúrguer, a gente sabe onde ele erra. A esposa pega um hambúrguer, já sei, é lá do fulano. E começar a sonhar com alguma coisa maior. Agora, isso por si só não depende da nossa habilidade. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham muito, acordam cedo, chegam muito tarde, cansativo, pegam pesado, às vezes arriscam a vida subindo escadas, subindo lugares perigosos, indo de carro às vezes em lugares perigosos. Eu não aceito que você não tenha o direito de sonhar com o melhor. Mas eu também sei que há certas coisas que a nossa profissão não vai nos levar. E aí eu acredito em alguém sobrenatural que pode abrir uma porta para mim e para você. Não é mágica, não é mágica, não é algo de habilidade comum, é algo sobrenatural, sabe? É algo que Deus faz e do nada. Ainda ontem eu estava vendo no site do G1 uma criança com 3 anos de idade, filhos de pais pobres, filho de pais sem condições nenhuma. E me lembrou, sabe quem? O craque que veio da Argentina, o Messi. Ontem eu vi no site do G1 que uma criança com 3 anos de idade já é bilíngue. 3 anos, sabe falar inglês, português e espanhol. E aí, uma família muito pobre, ninguém divulgava nada, até que uma pessoa colocou isso na rede social. E aí um grande colégio do Paraná foi lá, um diretor foi lá, e para ver, e quando chegou lá, constatou que a criança não fica falando blá blá blá, não, fala inglês mesmo, conversa em inglês, conversa em espanhol, com 3 anos de idade. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, essa família está sendo adotada por esse colégio no Paraná, e essa família vai ser levada para uma faculdade nos Estados Unidos, porque seu filho acabou de ter o seu nome escrito num livro que tem nos Estados Unidos das pessoas mais bem dotadas do mundo. Vem dizer para mim que isso é intelecto. É Deus mudando a sorte de alguém através de uma criança. O jogador Messi era um jogadorzinho, juniorzinho, de um timezinho na Argentina que tinha um problema de nanice. Tinha tudo para ser um anãozinho. Até que
Um oleiro olha e vê naquele garoto algo que ninguém viu. E o Barcelona pega aquele garoto, pega a sua família, e hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Eu acredito na minha habilidade, na sua habilidade, eu acredito, só que eu também sei que nós temos um limite, que não dá para ultrapassar. É aí que eu vejo Deus entrando na nossa vida. Deus entrando na vida do seu marido que conhece alguém que tem muita grana e que decide adotá-lo. A gente olha e vê alguém que aparece uma situação na vida da gente, que a gente olha e diz assim: só pode ter sido Deus. Porque milagre tem que ser provocado. Vamos ver à luz da palavra de Deus, um homem que abandonou o Senhor por causa da sua autossuficiência. Daniel capítulo 4, versículo 30. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passeão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Aqui está um homem que se tornou autossuficiente, achou que suas habilidades eram suficientes para o mantê-lo, e aí Deus vem e diz assim: você não teria nada se eu não tivesse te dado, e para provar que eu sou Deus, te tiro tudo que te dei, tiro tudo que eu te dei. Eu creio num Deus que dá tudo, mas me perdoa, eu também creio num Deus que tira o que dá. Presta atenção. Eu aprendi que eu sou monitorado 24 horas pelo meu amigo Espírito Santo. Diga assim comigo: 24 horas. Lucas capítulo 12, versículo 18 ao 21. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos? Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Eita, Deus está dizendo assim: loucura, ficoste louco, a soberba tomou conta de você, a autossuficiência tomou conta de você, a habilidade tomou conta de você, e eu, diz o Senhor, quem eu sou para você? É louco. Tirarei tudo que tens. És louco, perderás tudo que tens. Estás louco? Estás louca?
Que passo é esse? Que decisão é essa? Tá louco? Tá louca? Fui eu que te dei? Não foi o homem que te deu? Fui eu que te dei? Ora cantarás, seriandarás. Quando eu vejo irmãos ignorando sua igreja, ignorando a palavra, e aqui eu quero abrir um parêntese. Pelo amor de Deus, parem de fazer grupinho do lado de fora da igreja, porque está difícil até dos irmãos entrarem na hora da palavra, na hora do louvor. Não ignore a palavra. Tem gente que está precisando pedir licença para entrar na igreja, porque tem 3 quartos lá fora. Louco, louca, ignorando a oração, só ora quando precisa, só ora quando tem aperto. Louco, vigia a tua alma, porque o inimigo quer tragá-la. Mantenha-se firme na oração. Hoje eu falei lá em cima, não existe crescimento sem oração. Eu aprendi quando eu fui para Honduras e El Salvador, o que cresce uma igreja não é célula, o que cresce uma igreja não é projetos, o que cresce uma igreja é oração, é jejum, é clamor, é busca, porque Deus começa a quebrar cadeias e abrir campos. Por isso, a partir de sábado que vem, nós vamos subir ao monte 7 sábados seguidos. Faremos 7 jejuns aos sábados. Vamos estar. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu quero almas. E se Satanás está prendendo almas, nós vamos abrir esse cadeado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Aprenda, o Senhor é dono da igreja. O Senhor foi quem te deu vida. O Senhor te fez escapar da morte. O Senhor te deu uma nova chance. Cuidado com o que você promete para Deus depois de ter a bênção. Porque se tu está vivo, é porque tu prometeu alguma coisa para Deus. Preste atenção nisso. Volta lá. Volta lá, Caiozinho. Reconhece-o. Volta lá, Caio. Reconheço em todos os teus caminhos. Reconhece-o. Não é habilidade sua, somente. Reconhece-o. Talvez você está entrando numa crise porque você não tem reconhecido Ele. Você até agora só reconhece sua habilidade. Está na hora de você reconhecer. Eu tenho que parar com essa teimosia, porque sem Deus eu vou afundar. Reconhece-o. Admite. Diga: eu preciso de Deus.
Eu preciso de Deus, né, meu filho Luciano? Eu preciso de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu serei, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Ele é seu Deus, não sou eu. Ele é teu Senhor, não sou eu. Ele faz o impossível, eu não faço. Ele faz milagres, eu não faço. É a Ele que você serve, não é a mim que você serve. É a Ele que você presta contas, não é a mim que você presta conta. Ele é o teu Senhor. Pare de olhar para homens. Reconheça-o. Reconheça-o. Pare de olhar para as pessoas. Para de ver defeito nas pessoas. Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para o Espírito Santo. Reconheça-o e diga: eu não vou conseguir sem Ele. Tudo que tenho, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Você pode cantar isso comigo? Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vamos cantar isso de novo. Nunca me deixes esquecer tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Eu quero que você dê um abraço e que alguém diga assim: Deus é nossa única fonte. A nossa única fonte. A nossa única fonte. Deus é a nossa única fonte. Deus é a nossa única fonte. Essa fonte que jorra, que não para de jorrar, que não para de jorrar, que não para de jorrar. Jorra nesta noite, Senhor, jorra nesta noite, jorra, jorra, jorra nesta noite. Apocalipse capítulo 3, versículos 17 ao 19. Alguém pode dar glória a Deus nesse lugar? Vamos lá, Flavinha, Apocalipse 3, versículos 17. Apocalipse 3, 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ah, não sabes tu que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que definitivamente comece a ver. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso
e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nossas habilidades não são nada, sem o poder miraculoso do Espírito Santo sobre nossa vida. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Ora lá, canta lá, xirianda lá. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Eu quero que vocês leiam, por favor, bem alto. 1, 2, 3. Versículo 6. Por que, pastor, o senhor fez a gente ler de novo esse mesmo texto? Porque aqui está o segredo. Diga comigo assim: eu reconheço que eu sou inteligente. Vamos lá, gente. Eu reconheço que eu tenho sabedoria. Eu reconheço que às vezes eu dou meu jeito. Diga assim: eu reconheço que eu luto pra caramba. Diga assim: mas eu também reconheço. Fica de pé comigo.